tá? Do 30 ao 37. Mas eu quero especificar aqui o 37. O cadáver de Jezabel será com esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Então, o que acontece aqui? Quem é Jezabel? Vamos aqui um pouquinho do contexto histórico. Jezabel era filha de quem? Quem é que lembra? Isso! Muito bem, Moacir, você está atento. Do rei de Sidom. Quem era esse rei? O rei de Sidom era um rei pagão, idólatra, sem vergonha. Sabe o que ele fazia? Constituía uma estátua bem grande. Vocês já viram uma estátua do Buda? Do Buda? Bem grande? Mais ou menos daquela semelhança. E os braços de Maloque assim, ó. Mas ela era oca por dentro, de bronze, bronze muito grosso. E o que é que eles faziam? Colocava fogo por dentro. E quando ela estava bem vermelhinha, sabe o que é que eles faziam? Pegava a criancinha recém-nascida em homenagem a Maloque. Então eles colocavam a criancinha onde? Nos braços de Maloque. E aquela criancinha morria ali, ó, queimada aos gritos. Então essa era a cultura de Jezabel. E por que Jezabel veio para... Eu não gosto nem de usar os adjetivos porque são pesados demais. Mas por que essa indivídua veio para o meio do povo de Deus? Porque, querida igreja, o rei Acabe, ele foi fraco em sua liderança. Com medo de perder o governo, obrigado. Você está na minha lista, viu? Então, por que Acabe com medo ali de perder o governo? Então o que ele faz? Não, eu preciso me aliar a um outro governo para fortalecer o meu. E muitas vezes a gente faz isso também, não faz? A gente faz, no fundo a gente faz algumas coisas assim. E Acabe se aliou com o governo de Sidom. E para sancionar essa aliança, ele se casou com Jezabel. E aí foi um desastre total. Jezabel matou muitos profetas. Por fim, querida igreja, eu leio com vocês agora Apocalipse 2:20. Nesse contexto histórico. Estão notando aí? Primeiro texto foi qual? Segunda Reis 9, verso 30 ao 37. Então isso é o estudo bíblico em cadeia. Aí agora vocês vão para Apocalipse 2:20. O que diz aí? Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine. Veja, querida igreja, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem o quê? E a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então veja, igreja, Jezabel tem seduzido por Deus até quando? Até o presente momento. E se a gente não cuidar da nossa vida como cristão, em que patamar você vai estar daqui a 5, 10 anos, querido? Eu não falo só para as mulheres, eu falo para os homens também. Você precisa ter critérios fortes como cristão. Veja, vocês acham que, por exemplo, no céu, seja franco comigo, o céu, o padrão do céu é diferente do padrão do mundo, sim ou não?
Então você que está aqui hoje, você quer ir para o padrão do céu, quer ir para o céu, sim ou não? Sim. Então muito bem. Então, por exemplo, você está vendo aqui essa cor vermelha? Tá? É a cor das unhas de algumas pessoas. Já viu algumas pessoas com a unha dessa cor? Agora deixa eu perguntar para vocês. As unhas estarão pintadas lá no céu? Então por que você quer pintar aqui na terra? Compreenda a questão? O céu tem um padrão. A extensão da igreja hoje, aliás, a igreja hoje é uma extensão do céu amanhã. Então nós precisamos cultivar hábitos corretos e coerentes com os princípios sacrossantos de Deus hoje. Porque no céu, queridos, não vai ter. E aí o que é que vai acontecer com você? Ah não, eu quero ir para o céu assim. Você vai para o céu da boca da onça. Mas que o céu celestial você não vai, igreja. E tem esse negócio que não é bem assim. Nós estamos vivendo uma época do relativismo moral, inclusive, aonde não existe uma verdade absoluta. Você cria a sua verdade. Não, não é bem assim, pastor. Não concordo com o senhor. O senhor está errado. Eu digo, minha filha, então rasga a Bíblia. Rasga a Bíblia, minha filha. Você está envergonhando a Bíblia. Não ande com ela mais não. Aí outro dia eu me encontro com um adventista do 7º dia, de anel no dedo, pulseira e cordão. Eu digo, amigo, você pode ser adventista de muitas coisas, menos adventista do 7º dia. Eu acho que você ainda está na promessa. Então, querida igreja, o céu tem um padrão. A igreja é uma extensão do céu amanhã. Não esqueça desse jargão. Ok? E não seja influenciada hoje, pelas artimanhas de Satanás através do contexto histórico de Jezabel. E olha que Jezabel ela não fica aqui no capítulo 2. Jezabel ainda perpassa o livro de Apocalipse, vai ao 17, vai ao 18. E ela é prefigurada como uma igreja farsa. Sim ou não, igreja? Sim. Então, se você não aceita, rasga a Bíblia. É muito simples. Por isso que eu perguntei: é a Bíblia na sua vida regra de fé mesmo? Então vamos lá. Aguenta, igreja. É a palavra. O que diz lá o texto? É espada. Vai até onde? Eu não quero nem estar perto. Mas vamos lá. 2:20 nós paramos, né? Chega a me dar medo. Êxodo 33. Se ela é regra, é regra. Está gravando aí, professor? Tá. Põe na internet. Viu, crente da promessa? Agora, eu penso que todos os meus sermões foram sobre graça, sobre o perdão, até aqui na igreja. E vocês vão ver eu pregando muito sobre isso aí. E não vão sair daqui dizendo, eu vou até falar aqui para a câmera que isso vai para a internet. Olhe bem, você que vai me assistir, eu não estou pregando salvação pelas obras, mas São Tiago diz que a fé sem obras está o quê? Morta. Construa a sua escada espiritual de obras espirituais. Só um recadinho para os internautas ali.
Então, Êxodo 33, verso 5, nos diz o seguinte: podemos ler? Estão preparadas? Preparados? Então leamos. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel: és povo de dura o quê? Cadê? Eu parei aqui. Cerviz. És povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que ele fazia. Pergunta: você estuda o livro? Qual é o pedido de Jeová aí? Qual é o pedido de Jeová, igreja? Tirar os atavios. Tire de si todo o luxo que você tem, desgraçado. Glória a Deus. Segundo, tira os atavios. Agora, vamos aqui questionar. Quais são os atavios? Quais são os atavios? É tantos que não dá nem para contar. Olha, eu fui pregar. irmão Cláudio, né? Pastor, com licença, Deus precisa de pessoas assim como você está sendo. Não, Deus, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Amém? Mas, irmão Cláudio, veja, eu fui pregar numa igreja e nesse dia ia ter um batismo. Eu tinha ali comigo, eu não tive tempo de visitá-los anteriormente, mas eu precisava fazer algumas perguntas. E eu juntei ali os 5. Não estou direcionando nada, viu, igreja? Tenham calma. Mas tinha um que estava com um cordão na grossura do meu dedo e um crucifixo, terceiro anel. Aí eu disse, eu brincando com eles, era jovem, eu disse: e aí, você vai para onde hoje? Ele disse: eu vou batizar. Vai se batizar? Que legal. Muito bem. Mas deixa eu dizer, eu preciso ler aqui um texto para você. Aí o texto que eu li para ele foi, eu disse: você quer ser católico, apostólico romano, ou você quer ser adventista do sétimo dia? Ele disse: eu tenho que escolher. Aí eu disse: filho, você tem que escolher. Aí ele foi para lá, foi para cá. Eu disse: deixa eu ler outro texto. Se eu ler aqui na palavra que você tem que tirar esses negócios, apetrechos, né? Você tira. Ele disse: eu tiro. Eu digo: então vamos ler. Aí li alguns textos. Aí ele me entregou lá o cordão, colocou na minha mão. Aí a secretária assim do meu lado já deu encrelada assim para mim: papai, pastor, está sendo duro demais. Eu digo: agora me dê essa pulseira aí, tira a pulseira. Aí ele tirou a pulseira e disse: agora tira os anéis. Tirou os anéis, limpou-se ali. Aí eu digo: agora só falta uma coisa. Aí ele disse: qual é, pastor? Disse: você tem que escolher. Você quer ser um adventista, que você não me respondeu ainda, ou você quer ser um católico, apostólico, romano? Aí ele pensou. Aí, e eu lá, a minha esperando, ele disse: eu quero ser um católico. Eu digo: me dá o cordão, secretária, volta o cordão, volta a pulseira. Eu digo: é tudo seu, mas a escolha é sua, de usar ou não. A Bíblia diz que você tem que tirar. Ele disse: não, eu vou usar. Eu digo: então use. Já feita a vossa vontade. Mas, querida igreja, os adereços, e quando a Bíblia diz aqui que nós devemos tirar os atavios, ela está no âmbito físico
e no âmbito espiritual. Porque um condena o outro. Compreende a essência? Então, se você usa, você está com um problema espiritual. Então você tem que resolver o problema dos atavios, mas também tem que resolver o problema espiritual. Então Israel, aqui nesse contexto, precisava resolver as duas coisas. Mas o povo era de dura o quê? Serviço. Mas o pedido de Jeová foi que eles tirassem os atavios. Agora, nós vamos especificar agora na Bíblia o que de fato são os atavios. Os físicos, porque os espirituais estão no contexto do coração. Mas vamos a Isaías, capítulo 3. Estão notando aí o estudo bíblico? Quem está notando? Levante a mão. Muito bem. Parabéns, igreja. Parabéns. Capítulo 3 de Isaías. E o verso 16. Podemos ler? Diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço empoado, de olhadas impudentes, andam a passos curtos, fazendo de mim os ornamentos de seus pés. Que ornamento é esse aí, igreja? O que é isso aí? Aonde é que fica essa pulseira? Aonde? Tem alguém que está usando essa aqui do tornozelo? Levante a mão. Sem problema. Só que lá, além da tirinha, elas exageravam. Elas colocavam estiletes. Elas levantavam o pescoço e saíam assim. Uma marcha ensurdecedora. Elas queriam chamar a atenção mesmo. A coisa era séria. Agora disse aqui, as filhas eram as filhas de quem? Vocês sabem quem é as filhas de Sião? Sim ou não? Você sabe, diga você. A igreja de Deus. Era a igreja de Deus ali na época. Inclusive Sião era um lugar que foi estabelecido, a cidade de Davi. Veja, igreja, que situação estava o povo. Mas o verso 17 diz aí: o Senhor fará de nós a cabeça das filhas de Sião, o Senhor porá descoberto as suas vergonhas. Naquele dia tirará o Senhor os enfeites dos anéis, dos tornozelos e as toucas, os ornamentos em forma de meia-lua. E aí são brincos, são coisas. Os pendentes e os braceletes, os véus laçantes, os turbantes, as candeiazinhas para os passos, né? As cintas, as caixinhas de perfume. Engraçado que aqui alguém disse: eita, agora o povo vai andar tudo mal cheiroso. Tem que tirar o perfume. Bom, querido, tem um detalhe aqui. É uma teologia aqui. Deixa eu explicar essa teologia para vocês. A teologia centralizada nesses textos que nós estamos lendo na conduta cristã, não é interessante você pensar na questão do tirar. Mas antes de pensar na questão do tirar, é importante você pensar na questão do adorar. Então o grande dilema aqui é a nossa verdadeira adoração, a nossa verdadeira comunhão com Deus. Então, por exemplo, se lá no seu guarda-roupa você tem trocentos sabores, perfumes diferenciados, e tem aquela pessoa que está padecendo necessidade da igreja e você prefere dar R$100 no perfume, onde você já tinha 3 ou 4,
Eu penso que aí está havendo um exagero e você está pegando. Ok? Então a questão principal aqui é o que, igreja? Vê se vocês entenderam. É o que? Exagero. O exagero. Mas a teologia centrada aqui é o que? A nossa verdadeira adoração. Jeová. Dito isso, verso 24. Será que em lugar de perfume haverá o que? Hipocita, corda. Em lugar de estrepadura de cabelo haverá o que? E em lugar de vestura suntuosa, o que haverá? E marca de fogo em lugar de quê? Então está. Alguns detalhes importantes. Nós vamos agora, nesse estudo bíblico, entrar na visão teológica do Novo Testamento. Porque alguém pode dizer assim: não, esse negócio é para os israelitas. Mas há um texto da Bíblia que diz assim, se estou enganado, 1 Timóteo 3,16 diz lá: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para quê? Para o ensino, para a educação, para a repreensão na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, igreja? Amém. Então, não corte o Primeiro Testamento da sua vida. Ele é extensão espiritual até a eternidade. Amém. Tanto o novo quanto o velho. Amém? Amém? Então vamos aqui a 1 Coríntios. Aqui há pormenores importantíssimos para a gente discutir. E nós vamos discutir forte. Pergunta. Fala, irmã Sandra. Tem outro microfone aí, volante, sem fio. Se alguém quiser fazer uma pergunta, hoje nós estamos num culto diferenciado. Tá bom? Você pode fazer pergunta para mim. Concernente ao tema, claro. Sandra quer fazer uma pergunta aqui. Agora vá no ponto. Que eu quero prosseguir aqui. Pastor, ainda falando nessa parte de atravio, sabe por quê? Teve um dia que... Não, você quer dar o estudo bíblico ou você quer fazer uma pergunta? Não, eu quero fazer uma pergunta. Pronto, então faça a pergunta no ponto. Um lápis preto no olho bem forte faz parte dos atavios? Com certeza. Porque eu fui chamar atenção a pessoa que não tem nada a ver. Aí bom, eu queria só confirmar. Veja, se essa pessoa... que há um texto em Efésios que diz assim: os espirituais corrija os menos espirituais com espírito de brandura. Então, se você foi com espírito de brandura, com amor, no coração, com compaixão, orientar, não é chamar a atenção, orientar. Dizer, irmã, outro dia o meu menino foi para a sala das crianças em uma determinada igreja. Quando nós chegamos, estava lá, a professora das crianças, igreja. Com pintura, eu acho que não faltava. Que condição o negócio daquele? E nós chamamos ela em particular. E dissemos o seguinte: irmã, a vida é sua. Ninguém vai lhe proibir. De fato, a igreja não pode proibir ninguém. Mas a vida é sua. Agora é o seguinte: você está com um cargo na igreja. Você é uma líder. E você está dando um mau exemplo para as crianças, que é a futura geração dessa igreja. Então, eu espero que a irmã corrija isso aí, porque a senhora é uma professora. Não está certo isso. Não é bíblico.
Não, mas onde é que está? Vamos olhar aqui. Eu mostrei. Eu acabei de mostrar para vocês o contexto histórico dessa questão da pintura nos olhos. Vem de Jezabel. E eu pergunto, Jezabel é algum exemplo positivo para a sua vida? Porque se for, siga com ela. Eu fico com Jesus. Agora vamos avançar. Vamos fazer no ponto aí, porque senão eu vou ficar sem tempo. Já é meia-noite aí. Todo mundo já almoçou ontem, pastor. Ninguém está com fome. Nós sabemos que aqui é uma região muito quente. Eu queria saber se a minha esposa e minhas filhas podem usar um batonzinho simples, sem ser aquela porchegueira, porque é uma coisinha simples. Pode ser. É dura. Esse negócio vai partir para um campo minado. Vocês querem saber a palavra do pastor? Ou vocês querem saber a posição da igreja? Quero saber a palavra de Deus aqui. Pronto. Veja só, querido. Olhe bem o que eu vou dizer. A questão maior é usar ou não usar. Não é, eu coloco aqui para vocês, não é a questão do ser mais claro ou do ser mais chamativo. A questão é usar ou não usar. Então, se você me perguntar a posição da igreja, hoje a igreja ela tem uma posição, é não usar. Agora é o seguinte: princípio não se negocia com cultura. Princípio se dá tempo à cultura a se adaptar ao princípio. Então, por exemplo, nós chegamos a uma determinada cultura africana em que os cultos dos africanos é alegre. Eu até gosto desses cultos alegres, vocês já sabem. Eu gosto de culto alegre. Mas a nossa cultura aqui não me permite, por exemplo, eu gosto de bater palma na igreja. Só estou falando do pessoal. Mas a igreja ela tem a posição. Então eu gosto do culto alegre. Mas o princípio não se negocia com a cultura. O princípio ele dá um tempo para que a cultura se adapte ao princípio. Ok? Deu para entender aí, Moacir? Deu, né? Agora, existe um medicamento natural para os lábios. Ok? E existe um medicamento convencional nas farmácias de gente para os lábios também. Então hoje você tem o protetor solar labial. Ok? Ele hidrata e perfume. Você pode beijar tranquilamente, sua mulher, viu, Marcelo? Ele não fica branco, aquele negócio branco. Ok? Tem a manteiga de cacau, que é um medicamento natural. Ok? Por fim, eu acho que eu já respondi, tinha de responder, né? Então vamos avançar? Rapaz. Júlio, você fica levantando a mão também? Pastor? Oi? Não, eu penso que... Pode perguntar. Pastor, ainda em cima do assunto que a gente está abordando aqui, é porque a Bíblia diz que a mulher não deveria vestir roupa de homem, né? A Bíblia não fala quanto a isso. As mulheres que têm os seus cabelos longos não deveriam cortar, porque o cabelo é o véu
né? E mostra suas vergonhas quando o cabelo é curto, ela vai orar. Isso é Paulo falando, né? E eu queria dizer daquelas mulheres que usam short minúsculos, inclusive adventistas, eu não sei se é do sétimo dia, né? Olha, em respeito a você, meu ancião, eu não vou lhe responder essa pergunta. Para mim, tá certo. Não tem Porque problema. se eu responder essa pergunta, você não vai gostar da minha resposta. Pode ficar à vontade, pastor. A verdade tem que ser dita. Será? Eu acredito que sim. Vocês estão preparados? Veja, se a gente entrar nesse contexto de usar roupa, mulher não usar roupa de homem, homem não usar roupa de mulher, os homens vão ter que agora, nesse momento, tirar as calças. Eu falei, porque a calça comprida ela não é um vestuário masculino. Ela foi confeccionada para as mulheres. Então os homens estão errados. Calma. Agora vamos para o nosso contexto. Agora deixa eu explicar aqui uma questão. Nessa questão do vestuário, a igreja também já está com a sua posição. Agora veja, nós temos que aqui usar o bom senso. E a igreja nos dá essa liberdade hoje. Vocês acham correto uma cristã vir para a igreja com uma calça bem apertadinha? Vocês acham correto? Você pode até vir. A igreja não vai barrar. A igreja vai barrar ela, Júnior? Vai fechar as portas? Não. Vai puxar a orelha, não. Mas assim, o ideal é que não acontecesse. Agora, veja. Há momentos em que a mulher está mais bem vestida, de calça, uma calça confortável. É o quê, pastor? Não é uma calça apertada. Ah, tem que ver a diferença, que faz a diferença na calça, pastor. Mas aí você quer falar uma coisa? Lá, aqui não sei como é que eu saí aqui, mas aonde eu moro, é problema, eu tenho que ir no saco da escola. Então veja, por exemplo, uma professora de escola. Vocês acham que ela está mais bem vestida com uma calça folgada ou com uma saia? Uma calça. Muito bem. Então penso que a igreja está crescendo na maturidade. Fala, Júnior. Depende da saia, né? Se ela tiver com uma saia pouco forte, ela também vestida. Tranquilo. Veja só. Lá no tem outros países que vestem com aquelas roupas de mulher, sabe? Mas a cultura brasileira, a cultura, o homem é calça da mulher, sabe? Não, tranquilo. Eu só estou querendo colocar aqui a teologia. Então veja, a teologia diz o quê? Que a calça ela não é vestuário de homem. Mas eu já imaginou se ela vai chegar só aqui e sai. Você se imagina que essa mulher vai sair Não, tranquilo, eu entendo o que você está dizendo. Na Escócia, o homem usa saia. Não, exato. Então só estou querendo questionar com vocês, é porque assim, a gente não pode chegar aqui, olha aqui, usar o púlpito, e amanhã nós vamos ter uma reunião mais aberta com toda a liderança do distrito, nós vamos estar discutindo mais forte esse assunto. Mas veja, a gente não pode usar o púlpito aqui, igreja, para estar falando aquilo que não é verdade. Nós temos que ser transparentes com vocês. Nós temos que ser transparentes com a igreja, com as ovelhas. Então o que é certo é certo. A calça historicamente não foi fabricada para homem, foi fabricada para mulher. Agora, com o passar do tempo, o que as mulheres começaram a fazer? A confeccionar calças apertadas que dá estria, prisão de ventre, cólicas menstruais e uma série de outros problemas, até câncer. Agora, meu querido, deixa eu terminar aqui. É importante ver que o verso de Deuteronômio 2, verso 5, onde fala que não pode usar roupa de mulher,
que existia naquela época. Isso é mesmo em 2º livro de Levíticos, capítulo 18, versículo 20. Não se refere a usar roupa em si, simplesmente a uma prática que existe lá. É porque, muito bem, obrigado. Naquela época, existia uma roupa só para homens e mulheres. O que diferenciava era apenas a cor. Ok? Mas vamos voltar aqui. Está tirada a inquietação de vocês? Pastor, o foco aqui é usar calça sem ser apertado não é pecado. Olha, a questão aqui não é a questão ser pecado ou não ser pecado. Nós não estamos discutindo isso. O que nós estamos discutindo aqui nesse estudo de conduta cristã é a postura que eu devo ter na minha questão de adoração para com Deus. O céu, ele tem um padrão. E eu penso que lá no céu não vai ter calça comprida. Eu penso. Essa é a minha posição. Eu penso que lá no céu não vai ter um shortinho. Também penso que não vai ter. Como não vai ter a pintura dos olhos. Agora deixa eu colocar uma coisa aqui e deixar essa polêmica no ar. Não vou abrir para perguntas. Agora me diga uma coisa. Você batizaria uma irmã com um esmalte apenas em uma unha? Só em uma unha? Batizaria sim ou não? Aí você chegou para ela e disse assim: irmã, a senhora sabe, né, tem os princípios, né? Seria bom que a senhora tirasse esse esmalte. Ela veio para mim e disse assim: pastor, esse esmalte é para cobrir uma praga que tem na minha unha. Eu contraí essa praga e é muito feia a minha unha. Então eu cubro a minha unha. Você batizaria essa irmã? Quantos batizariam? Ok, estamos crescendo na maturidade. Muito bem. Agora, a polêmica é: uma irmã sofre um acidente. Sofreu um acidente que Deus o livre todos. Mas digamos, aí, como é o seu nome? É Jusilene, então, contraiu uma cicatriz aqui, uma raladura muito feia. Então, o que aconteceu com Jusilene? Jusilene não quer vir mais à igreja, com vergonha, está deprimida. Mas existe uma tinta, uma pintura que vai cobrir a sua imperfeição. Eu pergunto para a igreja: nós a condenaremos por isso? Não. Quantos aceitam? Amém. Que bênção, né? Estamos crescendo em maturidade. Então veja, a maquiagem, ela não é pecado quando ela está dentro do conceito de corretividade. Mas quando ela está no conceito de vaidade, aí é pecado. Ok? Mas vamos olhar aqui mais um texto. É para a gente finalizar. 1 Coríntios 6. E é porque o documento ainda não chegou nas mãos da igreja. Esse negócio tem panos para manga. Eu estou só preparando o espírito de vocês. Então vamos ver o verso 12. Quantos acharam? Diga amém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então deixa eu perguntar aqui para vocês. Se eu perguntar aqui para... Vou perguntar aqui, Joelson. Quantas mulheres você gostaria de ter? Umas 10. Umas 10. E você? Uns 5. Olha daí, quer ter umas 5. Quer? Só 3 no ímpio, né? 3.
Quantas mulheres você gostaria de ter? Ó, esse aqui tá bem... vamos considerar o mesmo. Isso. Ok. E aí, Júlio, quantas? Tá bom, cara. Não é? Tá bom. Irmão, as mulheres você gostaria de ter? Só? Ter todas as bonitas. Eita, todas as mulheres bonitas. Cadê? Deixa eu apertar. Cadê? Quantas? Eu creio que só uma. Maxwell, quantas? Não, deixa de ser modesto. Tem mais não, né? Moacir, quantas, Moacir? Umas 7. Moacir queria ter umas 7. Então vamos voltar aqui. Então veja. Nós, assim como Paulo, quando ele expressa esse texto aqui, ele diz o quê? Tomar uma cerveja não é mal. Ter 3 mulheres também não é mal. Bom? O que mais? Pecado, de um modo geral, é muito gostoso. Sim ou não? Sim. É. Quem não gostaria de ter uma costela de porco na brasa? Eu espero que aqui não tenha só santo, não, tem só uns aqui que está. Maxwell, é o irmão, né? Tem uns santos aqui que não quer outras mulheres. Né? Mas o que eu quero dizer, igreja, com essa pesquisa interativa aqui que fiz, é a seguinte: na verdade, Paulo ele tinha o mesmo pensamento que nós temos agora, o mesmo, porque ele era um pecador. Mas o detalhe é, Paulo está dizendo assim, no final diz o quê? Eu não me deixarei dominar por nenhum deles, delas, desses desejos, desses pecados. Então, tudo na nossa mente é lícito. Você acha que você condenaria aquela pessoa que o patrão está deixando ele, segurando ele até as 6 horas da tarde da sexta, Júlio? Até as 6 da tarde. Mas ele já entrou em quê? No sábado. Agora, na nossa mente, nós vamos condenar essa pessoa? Mas ele está errado em fazer isso, não está? Mas veja, o que Paulo está dizendo é que todas as coisas são lícitas aos nossos olhos, mas nem todas me convêm, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém, igreja? Vamos ver o verso 13. Os alimentos são para quem? E o estômago? Para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como quem? Porém o corpo não é para quem, igreja? Mas para quem? E o Senhor para quem? Então agora eu vou pegar o meu corpo, Eliane, sento lá na mesa, e o prato principal é o quê? Carne. Veja, querida igreja, a igreja ela tem uma posição sobre a carne. Agora, você que come carne pode condenar aquela que usa calça? Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha a expressão de Paulo. Volte. O seu corpo é para quem? E o Senhor para o seu? Então agora, a Bíblia está dizendo, Arnaldo, que o seu corpo é para o Senhor. Aí agora eu vou colocar esmalte. Vou colocar esmalte no corpo. Vou colocar aquela vermelha, azul, às vezes a gente não sabe nem definir a cor que foi colocada entre os olhos. É irreconhecível. O corpo é para quem? E o Senhor é para quem, igreja? Eu perguntei, se a Bíblia dissesse é vermelho, é o quê? Você aceita como regra de fé para a sua vida? Então vamos lá.
Verso 15. Não sabem que vossos corpos são membros de quem? Membros de quem, igreja? E eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente. Você vai pegar agora os membros do seu corpo, que não é seu, é de quem? É de Cristo. Você vai agora prostituir o seu corpo? Porque quando a Bíblia falou lá em Apocalipse 2:20 que Jezabel está fazendo os filhos de Deus prostituir o seu corpo, se refere a esse contexto aqui. Ao contexto de que nós não podemos estar praticando uma adoração pagã. Mas devemos adorar Deus na beleza da sua santidade, em espírito e em verdade. Amém, igreja? Então, não prostitua o corpo, porque ele não lhe pertence. Pertence a quem? A Deus. Tem mais. Não aí não. 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de quem? Quem está em quem? O qual tendes da parte de Deus, e que não sois de quem? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso. Agora, eu falei de pintura. E a audição? O que é que você está ouvindo? Tem pessoas que vivem com aquele negócio aqui, né? No ouvido. É rap, é rock, né? É uma miserabilidade de músicas mundanas. Porque não diga que é música evangélica. Porque, por exemplo, você pega aquela música Quando andei na terra triste, Luiz o quê? Gonzaga. Mas como é que eles fizeram agora com o hino? Aí colocaram. Eu esqueci até a letra, o hino que eles colocaram em cima desse forró do Luiz Gonzaga. Aí eu pergunto, isso é música evangélica? Então, não prostitua os membros do seu corpo, porque não lhe pertence. Glorificai a Deus no vosso corpo. Por fim, agora faça a recapitulação. Qual foi o primeiro texto que nós lemos? Falou de quem? Ela é algum exemplo positivo para nós? Qual foi o segundo texto que nós lemos, igreja? Apocalipse 2:20. Terceiro texto. Êxodo quanto? Verso 5. Quarto texto. Isaías 3, versos 16 e diante. E o quinto texto? 1 Coríntios capítulo 6. E agora nós vamos ler o último texto, que está uma página anterior aí, capítulo 3, verso 17. Capítulo 3, verso 17 de 1 Coríntios. Amém? Esse eu quero que todos leiam. Amém? O último banco aqui da igreja, o último aí. Qual é o texto que eu anunciei agora? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é o que? Sagrado. Você tem coragem de pegar uma faca? Você na internet. Você tem coragem de pegar uma faca? Você é cristão.
Tem coragem de pegar uma faca e se matar, se destruir? Penso que não, o cristão faz isso. Também penso que você não tem coragem de pegar uma arma de fogo e se destruir. Então, como é que nós entendemos esse texto quando diz: aquele que destruiu o santuário de Deus, que sois vós, Deus o quê? O destruirá. Então, como é que você destrói o santuário de Deus? Como é? Você pode me dizer? O microfone vai agora passar. De várias formas, limpando o rosto, como o senhor disse, usando roupas curtas, E aí, Joelson, como é que você destrói? Alimentação, destruição, sinal de ação. Então, eu sei, igreja, que vocês, no fundo, sabem do que se trata. Sabem o procedimento de um cristão. Sabem como é que se processa uma verdadeira adoração. Então faça, irmãos. Pratique isso na sua vida. Não é para nós. Nós não vamos proibir você de nada. A igreja não tem essa autoridade. A igreja pode proibir você de ter cargos aqui na frente, de participar. Mas de entrar na igreja aqui do jeito que você quiser, você pode ir. Agora, a questão aqui é uma questão de salvação, igreja. De adoração verdadeira para com Deus. Você precisa prestar essa adoração como cristão para Deus. Quantos desejam isso daqui para frente? Vamos ficar em pé? Bom, eu espero que vocês, no almoço, não digam assim: poxa, que culto demorado. Então, já estou lhe pedindo, se você fizer isso, você vai pecar. Não dê esse primeiro prato para os seus filhos. Eu penso que nós tivemos um momento gostoso, interativo, perguntas. Não foi legal? E nós podemos ter outros momentos assim, tá? Os anciãos vão se preparar, amanhã nós estamos discutindo mais forte esses assuntos. Mas eu penso que aqui é o caminho que nós devemos usar o púlpito, instruir. Amém? Vocês querem cantar uma música ou querem que eu ore direto? Cantar a música? Então vamos cantar. Vaso de honra. O povo quer cantar, professor. 502. 502. As cantoras me ajudem. Eu já estou com a garganta cansada.